Gente, esse episódio do Chá com a Nath quase não aconteceu, hein? E tudo isso porque o mês de agosto foi tão tranquilo que eu fiquei me perguntando o que é que eu poderia trazer de reflexão pra vocês se nada de extraordinário aconteceu no meu mês. E aí foi pensando justamente nisso que eu entendi que isso também poderia ser uma grande reflexão pra gente. Oi, gente, eu sou a Natália e sejam bem-vindos a mais um Chá com a Nath. Esse quadro aqui do canal em que eu trago alguma reflexão pra gente conversar e conto pra vocês tudo que eu consumi de entretenimento no mês anterior pra já ficar de indicação. E como eu falei pra vocês, esse episódio do chá quase não aconteceu, porque agosto terminou e eu fiquei com aquela sensação esquisita de que nada de grandioso tinha acontecido no meu mês e que se nada de grandioso tinha acontecido, o que é que eu poderia trazer aqui pra vocês pra gente conversar, pra gente refletir? E quando eu digo nada de grandioso, eu quero dizer nada que tenha acontecido, que tenha me gerado uma reflexão automática pra trazer pra cá. Porque muitas vezes acontecem coisas no meu mês e eu fico pensando, poxa vida, isso daria muito uma boa reflexão pra levar pro chá com a Nath. Mas em agosto, isso não aconteceu. E aí que eu fiquei pensando, se nada aconteceu, o que é que eu posso levar para o chá? Pensei em pular esse episódio, pensei em fazer como se nada tivesse acontecido e só seguir a vida. Mas depois eu fiquei pensando mais um pouquinho e eu entendi que isso por si só já dava pra gente tirar uma reflexão, então já dava sim pra eu trazer aqui o tema pra vocês. Uma das coisas que eu entendi esse mês de agosto, a gente, nessa era das redes sociais, nós estamos muito acostumados a postar tudo. Então, tudo o que acontece a gente faz um post, um story, um reels, um vídeo pro YouTube. A gente sempre tem essa sensação de que aconteceu algo, a gente tem que postar. E quando não acontece, quando a gente não tem o que postar, na verdade, parece que nada aconteceu. E assim, eu não sou contra de maneira nenhuma a gente transformar as coisas que acontecem com a gente em posts, em conteúdos nas redes sociais, até porque eu faço isso, né? E eu adoro consumir, eu adoro acompanhar as pessoas que eu gosto, que eu conheço através desses conteúdos. Mas eu fiquei pensando também que às vezes o não acontecer nada de grandioso, que vale a pena ser postado, que gere uma grande reflexão, não é de todo mal, não. Não é só porque nada aconteceu ou que a gente não postou, que não gerou uma grande reflexão, que não tenha feito a gente refletir de alguma forma. A gente tá tão acostumado com esse mundo muito acelerado, com tudo acontecendo e a gente compartilhando e a gente consumindo coisas, que a gente muitas vezes esquece desses momentos de calmaria, desses momentos em que nada de extraordinário acontece e de que a gente precisa justamente desses momentos para que tenha aquele equilíbrio, sabe? Agosto foi um mês mais tranquilo, mais calmo, mais silencioso. Foi um mês que não me gerou uma grande reflexão de muitas coisas, mas me gerou pequenos ensinamentos, e um deles foi esse que eu acabei de compartilhar com vocês. Outra coisa que eu percebi e que eu tirei de lição desse mês de agosto foi que a vida é feita de ciclos. Então, eu mesma já falei várias vezes sobre isso aqui com vocês, né? Quantas vezes eu não trouxe o tema recomeçar por aqui? E aí eu fiquei percebendo que eu faço isso muito na minha vida. Que eu recomeço, que eu reorganizo, que eu mudo a rota, que as coisas estão alinhadas, de repente acontece algo e bagunça tudo, e é quando eu preciso olhar pra dentro de mim e preciso recomeçar e recalcular e reorganizar, e aí bagunça tudo e a gente recomeça. E eu acho que isso é muito importante da gente entender. Eu já tinha entendido isso, mas eu acho que agosto foi o mês em que esfregou assim na minha cara que a vida é feita de ciclos, é feita desses momentos de caos, de desordem, de organização. Então a gente pode observar que a vida é feita de ciclos, a vida adulta é feita de ciclos. E outra lição muito valiosa que eu tirei desse mês é que nem sempre a gente vai ter as respostas que a gente quer, que a gente busca. Um grande exemplo disso é justamente esse episódio. Há dias eu tava pensando no que trazer aqui pra vocês, qual seria a grande reflexão, tentando revisitar o meu mês de agosto para tentar entender, pegar um insight meio tardio até, porque às vezes isso pode acontecer também. Então, enquanto eu tava pensando no tema para trazer para cá, teve uma coisa assim que aconteceu que foi importante para mim no mês de agosto, mas eu já falei sobre isso em um outro vídeo que ainda vai sair para vocês. Mas fora isso, nada de muito grandioso aconteceu e eu precisava de uma resposta naquele momento, e aquele momento
não me veio nenhuma resposta. E aí eu deixei pra depois, tentei de novo e a resposta ainda assim não veio. E aí depois, em um momento muito aleatório, eu tive o insight, a ideia pra esse episódio. E é frustrante quando a gente percebe, quando a gente se dá conta de que nem tudo tá ao nosso alcance, né? Então eu entendi que não vai adiantar, mesmo que aconteça, não vai adiantar eu me frustrar, eu espernear, eu ficar irritada, porque muitas vezes eu vou querer, eu vou precisar daquela resposta e aquela resposta não vai estar ali disponível pra mim na hora que eu preciso. E a vida adulta é uma grande incógnita. A gente nunca tem as respostas que a gente quer na hora que a gente quer. E se de repente você caiu nesse vídeo hoje para encontrar a resposta para algo que esteja acontecendo na sua vida hoje, talvez eu tenha que te decepcionar. Mas eu venho dizer para você que a vida, ela acontece nos pequenos momentos, nesses momentos também em que nada de grandioso acontece, nesses momentos em que muitas vezes você não sabe exatamente o que fazer. E para reforçar que nem sempre a gente vai ter todas as respostas, nem sempre a gente vai saber o que fazer ou o que falar, e sério, tá tudo bem. Esse foi um episódio do Chá mais curtinho, foi uma conversa mesmo, e eu acho que esse episódio ele foi justamente o que ele precisava ser. Mas calma que não acabou ainda não, tá? Agora a gente vai para aquela parte do vídeo em que eu compartilho com vocês tudo que eu consumi de entretenimento no mês anterior. Agosto foi um mês tranquilo também em relação ao que eu consumi de entretenimento. Eu não consumi muita coisa, eu não li muito, eu não assisti muito, mas eu já quero começar falando para vocês de um reality show que eu assisti, que eu vou encaixá-lo aqui como se fosse a categoria de série, porque foi basicamente a única coisa que eu vi, tirando episódios de série que eu estou revendo, mas depois a gente fala sobre isso. E o reality que eu assisti foi o Montando a Banda da Netflix. E eu cheguei aí depois do final do reality, depois que o hype já tinha passado um pouquinho, e eu assisti em 2 dias e eu fiquei completamente viciada. É um reality show de música, é um reality show em que os participantes ali vão se conhecer para formarem uma banda. A gente tem coisas muito características dos realities, né? Então a gente tem os momentos das apresentações. E tipo, foi muito legal. Eu conheci bandas que eu gostei, que eu quero continuar acompanhando. Eu falei um pouco mais em um vlog que ainda vai sair aqui para vocês. Então foi muito legal e foi um final de semana que eu passei maratonando esse reality, foi muito gostoso. E os filmes, né? O que eu andei assistindo? Eu comecei o mês assistindo Meu Ano em Oxford, que é um filme com a Sofia Carson. A Sofia Carson é a nova queridinha aí da Netflix, né? Tá sempre lançando filme. É um filme muito emocionante, mas também é um filme que é meio mais do mesmo e que é uma história que eu já assisti algumas vezes. A gente acompanha aqui a nossa protagonista, que ela vai passar um ano estudando em Oxford. Lá ela conhece um rapaz que, por um acaso, acaba se tornando o professor substituto dela. Ela vai estudar literatura, se eu não me engano, em Oxford. Eles não se gostam no primeiro momento, mas a gente sabe que eles vão acabar se envolvendo. Tem uma grande química entre os dois. Eu gostei muito, eu acho que a química deles, assim, foi sensacional. E embora a história seja muito emocionante, a gente sabe que vai ter ali alguma coisa que vai abalar aquele relacionamento, que é algo triste. Eu acho que faltou alguma coisa naquele filme. Não sei exatamente se foi algo na protagonista, se foi algo no casal, se foi algo a mais na história. Eu confesso que eu me emocionei sim em alguns momentos do filme, mas eu ainda acho que faltou alguma coisa. Depois eu assisti Amores Materialistas, que esse sim foi um filme que eu adorei. É um filme que estava sendo muito falado ultimamente, com o Pedro Pascal, o Chris Evans e a Dakota Johnson. Eu já sabia que ele não era uma comédia romântica, embora estivesse sendo vendido como, e eu acho que esse foi um grande erro, porque as pessoas acabaram desgostando um pouco desse filme por pensar que era uma comédia romântica, mas não era. Eu gostei muito das críticas que foram feitas. Eu gostei que a protagonista, ela é uma mocinha que tem ali as suas convicções. Ela é uma mocinha que não esconde certas preferências dela, certas atitudes. Ela, sabe, ela é muito certa daquilo que ela acha que ela tem que fazer, embora nem sempre isso seja correto, mas enfim. Algumas atitudes dela também, eu confesso que eu não gostei tanto assim, mas para a personagem fez total sentido, então eu acho que ele é um filme excelente, principalmente pela crítica que ele traz. Depois assisti Superman de James Gunn. Vitor amou o filme, eu gostei muito também, eu achei que ele é um filme muito diferente
dos outros filmes, eu confesso que assim, quando eu digo diferentes dos outros filmes, eu quero dizer de super-heróis de um modo geral, porque eu nunca assisti a nenhum filme do Superman. Então esse foi o primeiro, é dirigido pelo James Gunn. O James Gunn é um excelente diretor e a gente consegue ver todos os dedinhos dele, todas as particularidades dele naquele filme. É realmente um filme do James Gunn, a gente consegue observar tanto pela trilha sonora, quanto pela direção, quanto pelas cores. Muito bom o filme, eu gostei muito do Superman, eu gostei muito da química que ele tem com a Lois. Pela primeira vez, eu gostei muito da forma como a personagem foi construída. Ela não é uma mocinha que precisa ser salva, ela é uma jornalista, ela faz jornalismo durante o filme, então assim, é realmente muito bom esse filme, também vale super a pena assistir. E o último filme que eu assisti, que foi lá na metade do mês, foi Bridget Jones, Louca pelo Garoto. Gosto muito, mas muito do primeiro filme da Bridget, mas os outros três que se seguiram, eu não sei se eles realmente precisavam acontecer. Mesmo o terceiro filme tendo a participação do Ed Sheeran, um dos meus cantores favoritos, e esse último filme aqui, ele tem assim seus pontos positivos, mas tem uma coisa que acontece que já é mostrada pra gente logo no começo, que eu fiquei muito triste e que eu não gostaria que tivesse acontecido, embora eu já soubesse. E então, assim, ele é um filme muito bacana, porque ele vai mostrar pra gente a Bridget recomeçando. Tem toda aquela essência. Eu acho que a Echo achou que eu tava falando com ela. Mas enfim, tem toda aquela essência da Bridget, tem toda aquela vergonha alheia que ela sempre passa nos filmes que a gente tá acostumado, mas eu acho que era um filme que não precisava acontecer. E agora falando dos livros, eu comecei o mês lendo Sintonia em Comum, da Luísa Helena Caporali, que é um livro nacional e assim, gente, muitíssimo divertido. Aqui a gente vai acompanhar a Denise e o Nicolas. A Denise e o Nicolas, eles fizeram faculdade juntos e eles não se suportavam. E aí a Denise trabalha numa rádio, ela tem um programa com uma amiga dela e tal, e depois de muitos anos sem contato com o Nicolas, ele vai começar a trabalhar na mesma rádio que ela, o que vai gerar todo um desgaste ali inicialmente, porque eles não se suportam. Só que tudo vai mudar quando a rádio receber uma denúncia falando que uma pessoa foi fazer uma cirurgia, foi passar com um especialista, e ele voltou sem um órgão. E aí vai começar toda uma investigação, a Denise e o Nicolas vão acabar trabalhando juntos, eles vão criar um podcast investigativo, então a história tem muito essa veia investigativa. Eu não vou dizer que ela é uma investigação pesada e nem nada do tipo, embora a gente esteja tratando sobre tráfico de órgãos, tem alguns momentos que são sim um pouquinho mais tensos, mas a grande maioria do livro, a grande maior parte, é sempre tudo muito engraçado. A Denise, ela é uma personagem muito forte, muito decidida, muito incrível. Eu gostei muito da personagem. O Nicolas, ele é alguém que a gente vai entendendo e conhecendo mais ao longo da narrativa. Ele se apaixona primeiro. É claro que a gente tá tratando aqui de inimigos que se apaixonam e até rivais que se apaixonam, mas a gente vai entendendo mais também da onde vem essa briga dos dois, que em alguns momentos chega até a ser meio infantil, mas acaba também sendo muito engraçada. Tem muitas referências a cultura pop, principalmente How I Met Your Mother, que eu amei, porque é uma das minhas séries favoritas. Tem muitas referências a Taylor Swift, porque a autora é muito fã da Taylor também. Então, foi muito divertido e eu li muito rápido esse livro também. Eu acabei fazendo uma parceria para divulgar mais esse livro. E além disso, foi uma história que eu amei acompanhar. E ela não só virou uma favorita do meu ano, mas também virou uma favorita, assim, da vida. E agora eu deixo a minha xícara, minha caneca, meu balde de chá de lado, para poder falar com vocês de outro livro que eu li que eu vou pegar aqui. Assistente do Vilão. Finalmente fiz a leitura desse livro. Se você não entendeu o porquê eu falei finalmente, eu convido vocês a assistirem um vlog que eu fiz, que foi uma tentativa de ler por 24 horas. Nesse vlog, eu separei alguns livros que eu queria ler e eu falei sobre Assistente do Vilão, que era um livro que eu estava empacada na leitura. E eu fiquei realmente empacada na leitura. Eu levei mais de um mês para fazer a leitura desse livro. Só que eu li mais da metade do livro em menos de uma semana. Porque eu tava empacada na leitura, eu tava enfrentando alguns desafios, eu estou passando por momentos de ressaca literária pesadas esse ano e tava impactando a minha leitura. O começo do livro também não tava fluindo muito bem e tal, mas chegou numa determinada parte aqui que a leitura foi assim, ó, voando. Fiz até algumas marcações aqui no livro, porque eu simplesmente amei.
a partir do momento em que essa leitura deslanchou pra mim, eu fiquei vidrada, eu não conseguia parar, eu só pensava nesse livro, eu só queria terminar de fazer a leitura desse livro. O livro não é fofinho, mas ele tem um tom mais leve, mais engraçado. Eu não tava conseguindo fazer a leitura dele no começo, mas depois foi uma belezinha e virou com certeza um favorito. E música? Bom, vamos olhar aqui no meu Spotify. Bom, em agosto eu ouvi 5.217 minutos, o que é bastante. A minha artista mais ouvida foi Taylor Swift. A segunda foi Within Temptation. Tem também Roupa Nova, que eu ouvi muito no mês passado. Eu amo Roupa Nova, uma das minhas bandas favoritas da vida. Lady Gaga, continua no top 5, né? E Madonna também, que teve um dia que eu ouvi bastante aqui em casa com a minha mãe, então ela entrou aqui. Música mais ouvida foi The Purge, de Within Temptation, essa música maravilhosa. Light Can Only Shine in the Darkness, eu ouvi também muito essa música, foi um lançamento de Within Temptation. Zombie Lady, do Damiano Davi. The Subway, que foi uma música nova da Chappell Rowan, gosto bastante. Whole World is Watching, também do Within Temptation. Então, gente, fica de indicação pra vocês, conheçam Within Temptation, tá? Se vocês gostam de músicas vibe Evanescence, vocês vão gostar muito dessa banda. E é isso, gente. Se eu tivesse que resumir o mês de agosto, eu diria que ele foi um mês mais silencioso, mais tranquilo. É claro que houve sim algo que me tirou da minha zona de conforto. Foi um mês em que eu aproveitei bastante pra viver mais o off, pra aproveitar mais as coisas com as pessoas que eu gosto, pra aproveitar mais pra não fazer nada também. Isso foi muito importante. Foi um mês que eu tive sim alguns ensinamentos que eu pretendo levar pro resto aí da minha vida. Agora eu quero saber de você. Agosto pra você foi um mês mais marcante ou mais tranquilo? Conta aqui pra mim nos comentários que eu vou adorar saber. Vou encerrar então esse vídeo por aqui. Eu disse que ele foi um vídeo menor, mas eu nem sei se a minha parte da reflexão foi tão menor assim do que os outros. Talvez tenha só aparecido na minha cabeça mesmo. Vou deixar aqui o nome dos apoiadores, o meu muito obrigada, é vocês que estão ajudando o canal a continuar. Tenho deixado também um QR Code ao longo do vídeo, que é mais uma forma de você contribuir com o meu trabalho, sem necessariamente ficar preso a uma contribuição mensal. Uma outra forma também que vocês podem ajudar é clicando nos links dos livros que eu deixo aqui pra vocês, né? Sempre que eu vou falar de algum livro eu deixo os links aqui, então caso vocês tenham interesse em comprar ou conhecer melhor, usando o link, vocês não pagam nada mais por isso e ainda ajudam com uma comissão aqui pro canal. Não esquece também de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho para receber todas as notificações e me seguir nas redes sociais, que eu estou sempre por lá. Então é isso, gente. Eu espero você no próximo vídeo ou no próximo Chá com a Nath. Tchau!